Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Quantos trouxeram a Bíblia? Pegue ela na sua mão. Aleluia. Vamos fazer uma leitura aqui. Eu gostaria de ler no tema Ezequiel capítulo 37 e o versículo 4. Estou muito feliz com o Senhor. Na hora que eu coloquei os meus pés ali naquela porta, eu vi essas irmãs aqui, eu falei, eita glória, porque eu tenho uma recordação muito grande delas. Estive pregando no congresso delas também lá na Vila Santana, é isso, né? E foi uma bênção. Deus operou maravilhas. E eu também já estive pregando nesta igreja aqui. Não sei se os irmãos lembram, já estive aqui quando era o pastor Márcio. Deus, ele é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Para mim é um prazer conhecer mais um companheiro, pastor. Que Deus te abençoe poderosamente e te dê força para continuar esse trabalho glorioso. Deus abençoe os obreiros e as irmãs também. Deus reservou uma palavra especial para vocês. Quantos crentes da glória a Deus? Glória a Deus. Também sou grato a Deus pela minha companheira, a mulher mais linda do mundo para mim, minha esposa que me acompanha. Ontem estivemos lá no Vale, igreja pastoreada pelo pastor Nicolas, da Argentina, onde ele fez um encontro de jovens lá, tinha aproximadamente uns 200 jovens lá. Pregamos lá ontem, foi uma bênção, glória de Deus descer. Vou pregar aqui hoje e daqui a pouco já pego a estrada aqui na Cruz de Ferro, onde tem uma Assembleia de Deus no Belém também. Nós vamos fazer uma vigília lá, eu vou pregar lá também. Eu acredito que a glória de Deus, a unção de Deus, a Bíblia diz assim, aquele que está feliz, cante louvores. Então eu estou com essa força, eu estou com esse vigor, e quem tem vontade e desejo de fazer, faz. Quem não tem, sempre vai arrumar uma desculpa, né? Eu tenho certeza que nesta noite Deus vai operar como operou ontem, como vai operar amanhã, porque a misericórdia dele dura para sempre. Ezequiel 37, o verso 4, diz assim a santa e a poderosa palavra do Senhor. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Vamos mais uma vez, toda a igreja junto? Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Podem se sentar. Aleluia. Nesta noite eu orei a Deus e pedi a Deus que colocasse em meu coração palavras e me usasse aqui nesta noite, não para falar aquilo que eu gostaria de falar, nem para falar aquilo que a igreja gostaria de ouvir, mas para ser um profeta, para ser um canal de Deus para a tua vida nesta noite, para ser um instrumento de Deus para a tua vida nesta noite. Porque muitas vezes o que você gostaria de ouvir não é o que você precisa ouvir. Deus, ele é maravilhoso, ele é benigno, e a Bíblia diz que os teus olhos estão sobre a terra, a contemplar a todos e a contemplar a tudo. Você sabe o que pode estar acontecendo aqui agora, porém no dia de amanhã você não sabe o que vai acontecer, porém daqui a uma semana você não sabe o que vai acontecer. Existe alguém aqui no nosso meio que pode levantar a mão e dizer assim, não pastor, pregador, perdão, eu sei o que vai acontecer amanhã, eu sei o que vai acontecer depois de amanhã, eu sei o que vai acontecer daqui a um ano. Existe alguém que pode levantar a mão e dizer isso? Eu já estou tranquilo, eu já fiz a minha casinha, o meu carrinho, já estou preparadinho, eu já sei o que vai acontecer amanhã. Eu tenho certeza que ninguém pode dizer isso aqui. Por isso que eu digo, Deus, ele sabe o dia de amanhã, Deus, ele sabe o dia de depois de amanhã, Deus sabe o que vai acontecer daqui a 3 dias, daqui a 4 dias, daqui a um ano. E é por isso que eu começo essa mensagem dizendo para você que é melhor querer e aceitar a vontade de Deus na sua vida do que a sua própria vontade. Quando o apóstolo São Paulo disse assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele estava querendo dizer assim, ó, não tenho mais vontade própria, não tenho mais sentimentos próprios, eu não posso dizer eu vou até aquela rua mais, eu não posso dizer eu vou pegar meu automóvel e vou fazer isso aqui, porque ele sabia que a partir do momento em que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, a vida dele foi totalmente entregue às mãos de Jesus. Então ele já não poderia mais dizer assim, vou comprar, vou fazer, vou
andar se não fosse pela permissão de Jesus Cristo. Ora bem, sabendo disso, eu disse para o Senhor: Senhor, eu preciso pregar, eu preciso falar aquilo que o teu povo precisa e necessita de ouvir. Porque talvez alguém diz assim: eu gostaria de ouvir uma mensagem dizendo: o Senhor vai me dar uma casa amanhã, me dar um carro amanhã. Mas às vezes não é isso que Deus quer falar para você neste dia, nesta hora, neste momento. Porque Deus conhece o dia de amanhã, Deus sabe o dia de depois de amanhã, Deus sabe o dia daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E com certeza, minhas irmãs e meus irmãos que estão me ouvindo aqui nesta noite, a vontade de Deus sempre será melhor para a tua vida do que a sua própria vontade. O que Deus tem reservado e preparado para você não há de se comparar aos teus pequenos sonhos, porque a Bíblia diz que os planos de Deus muitas vezes não são os planos dos homens, porque os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os teus sonhos. Você tem imaginado pouco, você tem sonhado pouco, porque você só consegue enxergar um palmo diante do teu nariz. Deus já está escrevendo lá no céu uma história de vitória e de triunfo para você, muito maior e melhor do que você mesmo imagina. Porém existe uma ordem a ser obedecida, a ordem que Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 3, que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas acontecerem na terra. Ao tempo de plantar, porém ao tempo de colher, ao tempo de chorar, ao tempo de se alegrar, ao tempo de se abraçar e ao tempo de deixar de se abraçar. Porém todas as coisas, elas com certeza contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é a forma que você entrou aqui nesta noite, mas eu quero começar esta mensagem dizendo para você: fique na vontade de Deus, fique nos propósitos de Deus, faça o que Deus tem te mandado, obedeça a palavra do Senhor. Não saia se não for para sair, não entre se não for para entrar, não venda se não for para vender, não compre se não for para comprar, não dá tchau se não for para dar tchau, não abraça se não for para abraçar. Diga assim: Senhor, eu quero viver única e exclusivamente a tua vontade, o teu querer, porque eu sei que a tua vontade é melhor para mim, eu sei que o teu querer é melhor para mim, e eu tenho certeza que o Senhor nunca vai criar um caminho na minha vida que no final desse caminho vai ser derrota para a minha vida. Deus vai criar um caminho para você que no final desse caminho, com certeza, você vai cantar o hino da vitória em alta voz. Aleluia. E entendendo isso, li este versículo 4 que diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui não está Ezequiel no seu corpo físico. Não é que Deus pegou na mão de Ezequiel fisicamente falando e levou Ezequiel até um vale de ossos secos. Não, não é isso. A Bíblia ela tem 3 linguagens: figurativa, alegórica e literária. É por isso que muitas vezes algumas pessoas se confundem ao ler alguma parábola, ao ler alguma coisa do tipo assim: eu vi um leão, e alguém já diz assim: é um leão, aquele do circo estava na minha frente. Quando a Bíblia usa a linguagem alegórica, quando a Bíblia usa essas linguagens figurativas, nós temos que entender que não é o corpo físico. Deus está dizendo uma coisa para você imaginar, para você entender, para você compreender a dimensão de tudo isso. Tem um amigo meu que ele não entendeu muito bem isso, e ele foi para uma vigília, vai ver na história. Aí acabou a vigília 5 horas da manhã, ele saiu e ele falou assim: agora eu vou ficar de joelho aqui na porta da igreja, perto da rua, porque eu quero ver a estrela da manhã que vai nascer. Eu falei: vamos embora dormir, rapaz, pare com isso. Não tem essa de dizer: mano, a Bíblia diz que a estrela da manhã, a estrela de Jesus. Não é bem assim, meu querido. Você vai ralar o joelho aí no chão para querer ver a estrela da manhã, sendo que Jesus está em todos os lugares, sendo que Jesus está aqui, está ali, está do seu lado. Jesus se manifesta em várias coisas. O outro disse assim: não, eu vou ter que ir no circo porque eu tenho que ver o leão, porque a hora que eu ver o leão eu vou ver que Jesus está ali, o leão da tribo de Judá. Eu falei: essas pessoas não entendem muito bem a linguagem da Bíblia e acabam se confundindo, e algumas pessoas
pessoas compram, vendem rosa ungida, sal grosso, alguma coisa de outro tipo, diz assim, não, mas está escrito na Bíblia. Aí alguém diz assim, os lenços aventais de Paulo eram levados aos enfermos e os enfermos eram curados. Esses dias um irmão quase saiu no tapa comigo, porque ele queria de tudo quanto é custo a minha toalhinha no final do culto. E ele disse assim para mim, me dê a sua toalhinha no final do culto, porque quando eu estou enfermo, eu estou com uma coceira no corpo, e a hora que eu tomar banho eu vou me enxugar com a tua toalhinha. Eu olhei para ele e disse assim, você sentou e ouviu a palavra? Ele disse, eu sentei e ouvi. Então vai, porque pelo poder da palavra você já está curado. Não precisa levar minha toalhinha, não. Não é a toalhinha que faz milagre, não, mas Paulo dava os lenços. Paulo dava porque Paulo tinha muitos afazeres, e quando era necessário ele ir para uma outra cidade, ele não podia ir. Ele dizia assim, então leva o meu lenço, e o meu lenço está aqui e vai curar aquelas pessoas. Escuta, todas as coisas que você lê na Bíblia, algumas coisas você se aplica para a tua vida, algumas coisas você não se aplica, como aquela mulher, quando o filho dela morreu, e o profeta diz assim para ela, se alguém perguntar para você se vai tudo bem, você olha e diz assim, vai tudo bem, comigo está tudo bem. Serviu para aquela mulher, mas para algumas pessoas no dia de hoje não serve mais. E alguns pregadores dizem assim, quando alguém olhar para você e dizer como é que está a tua vida, você diz que está tudo bem, está desempregado, está com a briga terrível dentro de casa, está com o filho nas drogas, está vendendo almoço para comer a janta e está dizendo que está tudo bem. Aí fica no conformismo, aí não ora mais, aí não jejua mais, aí não busca mais, e só está dizendo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Jesus está voltando e ele está dizendo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem nada, meu irmão. Levanta a cabeça, volte a orar, volte a buscar a presença do Senhor, porque do jeito que está, não está tudo bem não. Está na hora de você se despertar, está na hora de você voltar a orar como você orava, está na hora de você jejuar como você jejuava, está na hora de você entregar folheto como você entregava, está na hora de você fazer a obra como você fazia, porque nesse está tudo bem, as coisas estão passando e você está ficando para trás. Mas nesta noite eu quero só aqueles que vão levantar a mão para o céu e dizer assim, Senhor, se a minha vida está angustiada em vales de ossos secos, hoje eu vou me levantar sobre essa situação e eu vou olhar para o céu e olhar para o inferno e dizer assim, não está tudo bem nada, mas eu acredito num Deus que hoje pode tocar na minha vida, levantar minha cabeça, e hoje mesmo eu vou dar a volta por cima e vou sair daqui de posse de vitória. Ezequiel então foi levado em espírito até um vale de ossos secos. Em uma visão ele via como se fosse um cemitério cheio de ossos. Deus estava querendo dizer e mostrar para Ezequiel que Deus é Deus em todas as circunstâncias. Deus estava querendo mostrar para Ezequiel que Deus, irmã, é Deus quando a despensa está cheia e está tudo muito bem, o maridão está bem empregado, está ganhando bem, está levando você para o Extra, para o Carrefour todas as vezes, te dá a mão e leva você para o shopping e diz assim, escolhe o que você quer, está tudo muito bem. A irmã da glória, está tudo muito maravilha. Deus é Deus nessa hora, mas Deus é Deus também quando o gerente, quando o diretor da empresa bate no ombro do seu marido e diz assim, olha, senhor Severino, estamos te desligando da empresa, e aí parece que falta o chão para os teus pés, e você olha e diz assim, como é que é agora? Vai acabar o convênio, como é que eu vou levar minha criança? Vou ter que enfrentar a fila do SUS, como é que eu vou lidar com essa situação? Mas Deus também é Deus dessa hora, Deus também é Deus dessa situação, porque o mesmo apóstolo Paulo disse assim, eu aprendi tanto com Deus, eu aprendi tanto com Jesus, que eu aprendi a passar fome, eu aprendi a comer arroz, feijão e ovo, eu aprendi também a comer caviar e comer filé mignon, mas todas as vezes que eu estou em angústia, eu dou glória a Deus. Todas as vezes que eu estou no vale da sombra da morte, eu dou glória a Deus, porque eu sei que o vale da sombra da morte, ele só vem para me fortalecer ainda mais, ele só vem para me estruturar ainda mais. Hoje você não pode estar entendendo, hoje você está olhando ao seu redor e está dizendo assim, não estou entendendo nada, o que está acontecendo, eu estou vendo só tribulação, eu estou vendo só luta, eu estou vendo só angústia. Aí Deus está olhando lá do céu e dizendo assim, esse vale vai servir para estruturar a tua fé tão linda, minha filha. Esse vale, esta prova, este vento vai servir para estruturar a tua vida de uma certa forma tão maravilhosa, minha filha, que se eu fosse você, em meio às lágrimas, em meio ao choro, em meio à angústia, em meio à dor, eu levantava os olhos para o céu e dizia, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olhe para o Senhor que está do teu lado e diga assim para ele, aproveita bem essa tua luta, aproveita bem essa tua
embaixo e vai dizer assim: servo meu, foste fiel no pouco, agora vem porque o muito é teu. Quem veio para adorar, levante a mão e comece a adorar ao Senhor. Aleluia. Deus deu essa visão para Ezequiel para deixar escrito para nós que o meu Deus, ele não é só Deus daqueles homens bonitão e fortão, que o meu Deus não é só Deus de Eliabe, de Abinadab, de Samar. Deus é Deus dos pequenos e dos esquecidos. Deus é Deus de Davi, que estava lá atrás, cuidando das ovelhas, onde talvez ninguém dava nada para ele. O meu Deus é um Deus poderoso, que faz da mulher estéril por nome de Ana gerar um filho por nome de Samuel, onde a sua rival Penina olhava para ela e dizia assim: você é vale de ossos secos, você não tem jeito, para você não tem saída. Eu gero filhos para o nosso esposo Eucana, eu gero filhos para ele, eu sou frutífera. Já você é um vale de ossos secos. Mas a mulher, quando recebe essa palavra, que ela é um vale de ossos secos, e ela não vai murmurar, e ela não vai reclamar, e ela não vai fazer fofoca, e ela não vai cuidar da vida dos outros, e ela não vai defamar os outros, mas ela vai para a oração, mas ela vai para a consagração, mas ela vai orar. O Senhor olha do céu e diz assim: eita mulher, é assim mesmo que eu gosto, é assim mesmo que eu quero. Está sendo perseguida por Penina, Penina está zombando de você, é estéril, porém o seu marido te ama, e existe um Deus do céu que te ama muito mais. Quem está entendendo? Levante a mão. O meu Deus está mandando eu dizer para você: Ana, aguenta, Ana, aguenta, Ana, porque daqui um pouquinho só você já vai sentir Deus gerando a sua vitória, Deus gerando a tua bênção. Hoje você é humilhada, hoje você pode ser vale de ossos secos, mas vai para a oração, vai para a consagração, vai ficar mais perto de Deus. Deus vai levantar do trono dele e vai dizer assim: chegou a tua hora, chegou o teu momento, chegou o teu momento. Aleluia. Eu não estou dando nem espaço para os irmãos glorificar. Vamos glorificar a Deus. Eu estou sentindo a presença tão gloriosa aqui, irmãos. Aleluia. Parece que eu estou envolvido com aquela mocidade de ontem lá, um poder muito grande, onde Jesus batizou 2 jovens com o Espírito Santo, onde muitos jovens foram renovados. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo ou compreendendo a dimensão que estamos aqui nesta noite, mas Deus está olhando para você lá do céu e dizendo assim para você: é hoje, é hoje, é hoje. Aleluia. Olha para o irmão e diga assim para ele: é perigoso você ser batizado com o Espírito Santo hoje só por estar do meu lado, porque eu estou cheio da glória e da presença de Deus. Agora cabe ao profeta acreditar e entender que os filhos que estão mortos no deserto, pelas drogas, pelo álcool, podem ressuscitar hoje. Que o marido que não te acompanhou hoje, e sabe se Deus aonde ele foi, é um vale, é um osso seco, Deus pode ir lá e ressuscitar hoje. Mas cabe ao profeta, cabe a você, cabe a mim, cabe a nós. Hoje você não está vendo a tua vitória, mas se você ficar esperando a tua cunhada, do teu primo, do teu parente, pode ser que ela nunca chegue. Mas se você se pôr de pé e dizer: Senhor, eu estou disposto, Senhor, eu estou disposta. Quem vai parar um crente cheio do Espírito Santo de Deus? Quem vai parar você? Faz um fundo aí no violão, na guitarra, irmão. Aleluia. Quem vai parar você, irmão? Quem para um crente cheio do Espírito Santo, irmão? Aquilo que um homem consegue, o outro também consegue. Sabe o que Deus está falando para você aqui nessa noite? Eu já vejo lágrimas aqui. Glória a Deus. E aonde tem lágrimas, irmão? Deus está
salgueira daqui. Cabe a você se revoltar contra essa situação e dizer assim: hoje é vale de osso seco, mas amanhã é pregador. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é vale de ossos secos, mas amanhã está tocando instrumento na casa do Senhor. Hoje é vale de ossos secos e está te dando um trabalho muito grande, mas amanhã ela vai estar aqui louvando e glorificando. Glória a Deus. Aleluia. Quem acredita nisso, levante a mão. Quem acredita nisso, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Parece até que não vai acontecer nada aqui hoje, né? Mas a unção de Deus vai começar a cair aqui neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. Eu acho estranho em alguma igreja pentecostal, como é a nossa Assembleia de Deus, o crente bater palma e dar glória bem alto, a igreja inteira olhar para ele para saber o que é que está acontecendo. Não podia ser novidade isso no nosso meio, não, irmão. Quando alguém bater uma palma e dar um grito de glória a Deus, era para contagiar todos os irmãos. Era para contagiar todos os irmãos. Era para contagiar todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Existe uma diferença. O profeta tem que estar vivo, porque se o profeta estiver morto, não tem condições. Se Ezequiel estivesse morto, não teria condições. Deus só chamou Ezequiel porque Ezequiel, por mais perseguido que fosse, ainda estava vivo. Sabe o que Deus está mandando eu dizer para você aqui nesta noite? Sabe por que a tua casa até o dia de hoje não caiu? Porque está se desmoronando, mas você ainda está vivo. Muita gente está largando a mão do arado, irmão, mas você ainda está vivo. Muita gente está desistindo e olhando para trás, mas você ainda está vivo. O que não pode morrer é o profeta. O profeta não pode morrer. Aleluia. Muitas coisas podem se acabar na tua vida no decorrer da caminhada. Muitas coisas podem se esfriar na tua vida no decorrer da caminhada. Porém a essência e a presença gloriosa que é guardada dentro do teu coração, essa não pode morrer jamais. Eu acredito que aqui nesta noite, mesmo que seja um pouquinho de azeite na botija, ainda você guardou esse pouquinho de azeite. E é nesse pouquinho de azeite que Deus vai multiplicar. É nessa pequena força que Deus vai multiplicar. Porque me diz o Espírito Santo do Senhor que tem irmãs que entraram aqui nesta noite dizendo assim: Senhor, eu não vou para o congresso, eu não vou para a festa, porque Senhor, para passar o que eu estou passando e sentar no meio daquelas irmãs, para ficar de cara feia, para não conseguir dar um glória, eu prefiro não ir, eu prefiro ficar em casa. Tem irmãs que dizem isso para o Senhor, mas a hora que você estava se arrumando e a hora que você pôs a planta dos pés aqui dentro dessa igreja, Deus olhou no céu e disse assim: eu sabia que você viria, eu sabia que você viria, eu sabia que você viria, eu sabia que você viria. Porque ficar em casa assistindo televisão é pior, minha irmã. Venha para a igreja mesmo, nessa sua pouca força, nessa sua pouca fé, porque é aí que Deus vai tomar você pela mão direita e vai dizer assim: levanta, 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 levanta. Levante as suas mãos para os céus. E se alguém está se encaixando nesta mensagem, dê um sinal para o Senhor aí. Dê um sinal, diga glória, diga aleluia. Coloque a mão no ombro do irmão, chacoalhe ele. Aleluia. Veja se ele está sentindo a mesma unção que você está sentindo. Se alegra com ele, se alegra com ele, se alegra com ele. Você está vivo, você está vivo, você está vivo. O difícil é estar na posição de ossos secos, mas você ainda está na posição de profeta. O difícil é ter que estar deitado em um cemitério esperando uma profecia, mas você está na posição de profeta. Você ainda não se acabou. A sua casa até balançou, mas ela ainda não caiu. Satanás disse assim: eu vou separar. Esse casamento não vai dar mais certo. Mas quem separa o que Deus uniu lá no céu de glória. Saia daqui hoje com o seu casamento renovado. Glória a Deus. Saia daqui hoje com o seu ministério renovado. Saia daqui hoje entendendo, minha irmã, que você está na posição de profeta.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem profeta de Deus aí? Agora eu vou fazer uma pergunta mais ousada ainda. Tem alguém aqui que não está na posição de profeta, mas está na posição de padre de ossos secos? Não tenho vergonha? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Se tivesse hoje, você ia sair daqui na posição de profeta. Lá já não tem mais jeito. E você pega